Ou de casa e ou de fora, boa noite, morador. De casa ou de fora, boa noite, morador. Na sua porta chegou. Folia de Reis, Reisadas, Companhia de Reis, Festa de Santos Reis, são alguns dos nomes dessa celebração de origem portuguesa e que tornou tipicamente brasileira por receber influências africanas, indígenas. É um alto popular, né, que narra e que descreve a jornada dos Reis Magos. A folia, ela é um ato devocional, é um movimento devocional, um grupo devocional. Ou seja, nós, foliões, andamos de casa em casa, saudando a família, apresentando a notícia de que em Belém nasceu Jesus. Então, portanto, o anúncio do nascimento de Jesus é o núcleo central da devoção expressa por uma folia de reis. A folia, ela tem um caráter muito familiar, muito de valorização da casa, né? Na medida que a folia se desenvolve, ela quer nos chamar a atenção para que ela, né, nas suas visitas, ela transforma naquele momento como uma Belém provisória, né? Ela é como se o giro das visitas atualizasse a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus em cada casa. A folia, ela retrata a chegada do Menino Jesus de Nazaré, né? Os 3 Reis Magos, os 3 Reis do Oriente, foram quem foram primeiro visitar, seguindo a estrela, para encontrar o menino que veio para trazer o projeto da Boa Nova. Então, essa tradição que é milenar, e nessa comunidade aqui é uma folia que já completa mais de 70 anos, são 77 anos da folia aqui da Estiva. Tradição que é cultivada com muito gosto pelas famílias. Então, a cada ano, as pessoas já esperam, né? Já ficam ansiosas à espera da folia. Os componentes fundamentais da Folia de Reis vieram de Portugal. A gente canta em quadras com versos em redondilha maior, ou seja, em 7 sílabas. Essas quadras são cantadas em diversas melodias, cada grupo de folia tem a sua melodia, isso em geral. Há grupos que cantam mais de uma toada. Possui um caráter cultural, religioso, né? E que expressa muito bem a fé e a religiosidade do nosso povo. As folias acontecem no campo e na cidade, mas ela tem em seu DNA, em suas raízes, a sua vinculação com o campo, com o campesinato. Por influência das folias de reis, tivemos a criação em vários lugares do Brasil de folias em devoção a outros padroeiros. A mais clássica, quando a gente fala de outra folia, é a folia do Divino. Respondeu Nossa Senhora, foi o filho da missão. Eu faço parte da função de embaixador. O embaixador é uma função da religião para contar, por exemplo, o nascimento de Cristo, quando foi que ele viajou, a época certa que teve os eventos em Belém, né? É mais ou menos assim, é essa coisa. Aí, por exemplo, ele faz a saída, depois tem que fazer a entrega do imperador. O imperador é o festeiro, imperador, imperatriz. Aí a função do embaixador são comunicar nessa situação.
compõe a folia rezas, né, terço, né, e catira, cantoria, que é um termo de oração também, né? E a cantoria também é uma oração cantada, né? Começou assim, o meu pai também já foi violeiro nessa mesma folia. E nessa época eu tinha lá uns 9 anos, eu comecei a participar com ele. E como ele era segundo violeiro, ele já cantava constantemente, já com bastante sabedoria nesse sentido. E eu fui envolvendo, e com isso eu gostei, porque realmente é uma coisa, quando o coração da gente pede, as coisas funcionam melhor, né? E aí eu aprendi com ele, aprendi com um tio meu, que era do pai dos meninos aqui, ele era encarregado, sempre, ele era o mestre da folia aí. Aí nesse período eu fui desenvolvendo com meu pai, que realmente eu aprendi. Eu classifico como também integrante da Folia de Reis, também membro, né, devotos, aqueles moradores que todo ano recebem a bandeira com devoção, com a sua fé, beijam a bandeira, levam a bandeira nos cômodos da casa para benzer toda a casa. Depois eles dão a sua oferta para a realização da festa final, né? Então, e depois, no encerramento, comparecem também à festa para nos ajudar a festejar o padroeiro. Esse grupo é de grande importância, porque se nós não tivermos moradores que recebem com fé a bandeira, o anúncio do nascimento de Jesus, nosso grupo, nossa devoção perde completamente o seu sentido. Um dia eu estava num pouso, nós estávamos nessa mesma folia, lá no Zé do Peão, aquele padre Frei Cassimiro, que tinha, ele até faleceu, né? Ele ficou ouvindo a gente cantar, ele me perguntou se a gente carregava uma ata. Falei, não, padre, não é bem assim, a ata, ela desenvolve uma música sertaneja, uma coisa, mas, por exemplo, um cantoria de folia, a ata não concede, porque cada lugar é uma coisa. Por exemplo, hoje eu estou aqui no Calixto, esse santuário aqui é um, amanhã pode ser outro. Então eu tenho que cantar aquilo que representa no altar. Antigamente não tinha padres para fazer a celebração de oração, no caso, né? E aí levantaram essa bandeira para estar levando na casa de cada morador. Aí fazia a reza, rezava o terço, né? E passou a percorrer esses 9 dias ou 10 dias que seja, da casa de cada um para poder levar fé, esperança. Convivi com esse povo aqui, meus avós, meus pais fazendo as folia, pose de folia. Sempre que eu não fazia pose, ela passava todas as vezes aí, então representa muita coisa. Para mim é uma representação religiosa, né? Foi uma herança deixada pelos meus avós que sempre viveu aqui nessa região. Então, eu cresci vendo essa cultura aqui. Então, assim, além de uma crença religiosa, de uma representação religiosa, é algo que traz assim muitas lembranças boas da minha infância. Lembro de tudo, né? Porque dentro dos meninos parece que eu lembro mais coisas, né? Lembro que girava a cavalo e atravessava esse rio cheio aí, né? Muita água, nessa época era muita chuva, todo lugar que passava aí era água, mas era muito bom. O bom era a romaria, né? Que sempre que a gente morava um pouquinho distante um do outro, aí a gente era menino, né? Vinha aquelas tias, tudo ajudava, vinha aqueles meninos, né? A gente brincava, então representa tudo isso pra gente, era, naquela época, é coisa boa. Eu lembro que quando criança, às vezes a gente ia na cidade uma vez por ano, e olhe lá, né? Então esse momento era um momento, sim, de reunir as famílias, de professar a fé da gente aqui.
gente que encontrava para rezar nessa época era nas folias, sabe? Tinha, às vezes, muitas às vezes também tinha festa em antes, mas só porque a gente quase não saía, sabe? Aqui é lugar mais isolado, mas sempre reunia mais a época das folias. Essa folia é muito antiga, então, desde criança eu lembro dessa folia aí na região. Era momento também, assim, de uma confraternização, porque os vizinhos se reuniam para preparar essa festa, as comidas era tudo produzida por aqui mesmo, os alimentos, né? Fazer bolo, assim, então era dias preparando para o dia mesmo da folia. E era tudo assim, em comunidade. Era reunião dos vizinhos, reunião das famílias. Quando eu me entendi por gente, já existia folia. Inclusive, hoje a folia está aí, que está um segmento da folia, mas com bastante modificação, que o próprio tempo se adquiriu de modificar. Antes era cavalo, antes tinha menino cantador, que cantava auxiliando. Os cantadores tinham a voz adulta e a voz mirim junto. Quem puxava e quem respondia tinha 2 meninos dali e 2 meninos daqui. Na época que eu era criança, para os meus 10, 11, 12 anos por aí, eu participava da folia como menino cantador, porque no passado existia isso. O giro era a cavalo, cerca de 40, 50 tropeiros que faziam o giro. E nessa época eu era cantador. Eu e mais meu irmão e mais uns primos. Quando era cavalo, nós parava uns 60 metros, 100 metros fora da casa, já descia dos cavalos, afinal os instrumentos, chegava tudo caladinho. Hoje não tem como, porque chega de carro, não tem como não fazer barulho, né? A diferença da folia mais que eu acho hoje é isso. Porque chega, para na porta, é barulho de carro, é barulho de moto, né? Então tem essa diferença aí que faz muito barulho. Antes não. Afinal os instrumentos longe, chegava todo mundo caladinho, né? E quando o dono da casa via, já estava cantando. O festeiro arruma os encarregados e os encarregados têm por obrigação de arrumar os pousos, ir atrás dos foliões, né? Para poder organizar tudo certinho para chegar na data marcada, juntar todo mundo e fazer o percurso, o trajeto do giro da folia, até chegar no próximo festeiro. O giro em si era cavalo e os moradores não era agrupado, mas tinha mais moradores e tinha as trilhas cavaleiras, que nem a pé ninguém girava. A gente tenta segurar da forma possível, melhor para representar a tradicional antiga, certo? Que são igual nós aqui, os meninos daqui da casa, o pai deles também era que ajudava a coordenar a folia. Então ainda tenta segurar, mas mudou muita coisa. A tecnologia hoje veio bastante avançada, naquela época não tinha, a gente girava, era cavalo, montado a cavalo. Então realmente era uma coisa bem diferente, né? A gente chegava nas casas dos povos, não tinha barulho nenhum, era uma doutrina de religião mesmo. Até hoje é religião, mas assim, mudou constante bastante. E era assim uma tradição dos antigos, inclusive eu passei por meus tios, que era o tio Eduardo, tio Bui, Diodó, meu pai. Então era de família mesmo. Eu girava na Folia de Santo Rei montado na garupa de cavalo. Né? E a gente chegava longe do morador, assim, parava, afinava a viola, chegava na porta, o dono da casa não via que nós estávamos chegando, só via quando estava tocando a viola e começava a cantar. E outra coisa, era muito rígido no tempo passado, que ninguém se conversava durante o giro. Que dizem que Santo Reis fez esse trajeto até Menino Jesus, fugindo dos malfeitores. E por isso eles andavam em silêncio.
Ai, Deus estava aparecendo com teu manto cor-de-anel. É um momento muito rico que eu acho em relação à humanidade, que você faz um exercício de doação, de união, de fé, de alegria, né, de diversão. Então, você faz um exercício a todo momento de uma convivência, tanto na família quanto nos amigos, né? Meu filho de 3 anos está aqui comigo hoje e eu comentando que a idade dele eu já participava da folia, né? Como meu avô foi o idealizador da folia, né? Então todos os pousos a gente acompanhava. E na época não era aquela evolução que tem hoje, né? Vocês têm uma ideia, a maioria dos pousos há 20 anos, 25 anos, 30 anos atrás, nem energia tinha, né? A folia, na minha infância, ela foi muito marcante, porque a gente vinha aqui para a fazenda, na época não tinha energia, né? Era lampião, lamparina, e minha avó e meu avô eram muito devotos de Santos Reis, e então carregou aí a bandeira por 50 anos, né? Então a gente acompanhou a chegada, as catiras, né? E foi aprendendo o que é realmente essa importância, essa crença da folia de Santos Reis aqui para eles e na região. A folia aqui de Santos Reis, da comunidade de Estiva, ela tem uma rica e bonita história. Está completando agora 78 anos a serviço da fé e a serviço da vida, né? Um projeto de minha autoria reconheceu a folia de Reis da Estiva como patrimônio imaterial cultural. É uma forma de valorizar e de reconhecer no poder público a importância dessa manifestação da fé e da cultura popular na região do município de Goiás. Então, valorizar a cultura é valorizar a história de um povo, não é? Laços familiares. Um povo que não tem cultura é um povo que não é fácil de ser levado, de ser conduzido, né? Um povo que tem cultura, que tem essa questão da amizade, da religiosidade, é um povo que é forte, um povo que tem essa origem forte, um ao lado do outro, né? E folia aqui em Goiás, então, é isso. Você tem você tem a folia de Santos Reis, como tem folia também do Divino, a folia de São Sebastião também, mas todas elas com esse caráter religioso e de cultura, laços culturais muito fortalecidos. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu tenho um primo que recebeu uma graça, que ele era muito doente, aí ele pegou com Santo Reis abençoou ele, que nós não dava a salvação, assim, pensávamos ficar sem ele. Então, Santo Reis abençoou ele, hoje em dia ele está aí são, graças a Deus. Testemunha, assim, é um milagre de Santos Reis, porque assim, ele teve depressão, eu moro em Anápolis e eu criei ele desde 1 aninho de idade. Eu já estava com 20 anos de idade, aí teve uma depressão. E a gente veio assim, na última folia aqui na fazenda, que já passaram 2 anos por causa da Covid, né? A última que teve na festa. A gente estava hospedando aqui no Calixto, aí ele entrava na barraca para dormir, ele ouvia vozes. Pessoas querendo acabar com a vida dele, bater. Aí veio na cabeça, deu ajoelhar perante a bandeira de Santos Reis com ele. Eu fiz a promessa, ele ficou comigo mais 3 anos. Hoje ele está com 21 anos, foi curado e mora em Portugal. Esse ano eu estive com um grande problema de saúde. Eu lá no leito do hospital pedia que eu queria estar aqui, porque todo ano eu estava. E tem uns 3 anos que eu venho no giro, mas esse ano eu não pude vir no giro porque eu estou em repouso. Então o Santo Reis me deu um milagre muito grande só de eu estar aqui, porque eu tive entre a vida e a morte.
Porque quando chega a bandeira de Santo Reis na pessoa que é um devoto, que tem Deus no coração, você vê ele, a feição dele muda completamente. Que são devotos mesmo, acredita nos três reis e ele é muito poderoso. A minha felicidade é receber Santo Reis com os Soriãos e com meus amigos, que aí você está vendo aí a quantidade de pessoas. Então, a gente tem essa tradição de fazer o pouso. Nunca deixou de ter um pouso de folia aqui. Sempre alguém tem uma promessa a pagar para Santo Reis. É muito bom estar aqui presente, participar e para a gente segurar essa bandeira para não deixar acabar, né? Então, para mim é muito importante participar todos os anos. Sempre faço um chamamento para a gente ter essa responsabilidade de conhecer, valorizar, preservar, né? Essa cultura que já vem de muitos anos, né? Então você tem aquilo guardado, assim, a raiz do pai da gente, né? E no momento que chega, a emoção é grande, você está abrindo a porta para o Santo Reis, para os foliões, e assim, é uma coisa que é inexplicável, sabe? Para quem gosta, a gente fala que dá trabalho, mas vale a pena, é um trabalho glorioso, sabe? Você abre as portas, você vê que Deus está chegando com os Santos Reis, é muito importante isso aí, sabe? A emoção é grande. Essa fé é muito grande e de muito tempos atrás, tem mais de 70 anos. E isso vem perdurando, a fé e a tradição da família e de todos os participantes que não deixam a bandeira cair. Todo mundo é devoto quando fala, não, estou prontinho para ir. Então isso é muito bom, porque isso dá motivação para você continuar cada vez mais nesse caminho. E a minha preocupação é que isso, a gente tem a responsabilidade de estar passando para as futuras gerações, né? E com a consciência também que as coisas vão transformando. Junta o pessoal da região e põe para frente. Não deixa parar. E se Deus quiser, não vai parar. Viva Santos Reis! Viva!